Você sabia que os fazendeiros Amish cultivam vegetais gigantes sem químicos nem tecnologia moderna? Eles usam técnicas simples e ancestrais que foram passadas de geração em geração. Com esses métodos, seu jardim pode deixar de ser um peso e se tornar uma maravilha. E o melhor de tudo é que você provavelmente já tem tudo o que precisa em casa. Primeira, camadas de folhas no outono. O trabalho começa muito antes de plantar a primeira semente. Para os Amish, o outono não é o fim do ciclo, é o começo do próximo. Durante outubro, você vai vê-los recolhendo folhas caídas, especialmente de carvalho e bordo. Por quê? Porque elas se decompõem em humus rico, sem prejudicar o solo. Eles evitam as folhas de nogueira, pois contém juglona, uma toxina natural que afeta as hortaliças. Depois da colheita, esparam uma camada de folhas de cerca de 15 centímetros sobre os canteiros. Depois, molham bem as folhas e cobrem com uma camada fina de terra para que o vento não as leve embora. Na primavera, milhares de minhocas já terão arrastado essas folhas para debaixo da terra, criando um solo escuro e fofinho. Segundo os próprios agricultores Amish, esse método pode aumentar entre 10 e 15% a matéria orgânica do solo a cada ano. Um senhor me mostrou seu jardim depois de 10 anos usando essa técnica. A terra era preta como pó de café, mas o mais incrível não se vê a olho nu. Está acontecendo bem debaixo dos seus pés. 2. Valas de talos de milho. Quer saber por que os vegetais Amish crescem tanto? Talvez o segredo esteja enterrado. Literalmente, enquanto a maioria das pessoas queimam os talos de milho após a colheita, os Amish fazem o oposto. Eles os cortam em pedaços de cerca de 15 centímetros de comprimento e os enterram em trincheiras de cerca de 30 centímetros de profundidade. Essas valas são feitas exatamente onde vão crescer as plantas mais exigentes do ano seguinte. Para potencializar ainda mais o efeito, eles polvilham um pouco de cinza de madeira sobre os talos. Isso fornece potássio e ajuda a equilibrar a acidez do solo. Eles cobrem as valas com terra, marcam e deixam descansar. Com o tempo, esses talos se transformam em um material macio e fofinho que libera nutrientes lentamente. Um Amish me disse, e minhas batatas ficam o dobro do tamanho das dos meus vizinhos. E ele disse isso com aquele sorriso humilde típico. Além disso, o solo muda. Fica mais macio, retém água quando está quente e drena bem quando chove. 3. Compostagem térmica subterrânea. As geadas da primavera geralmente atrasam o plantio, mas os Amish encontraram uma solução: um sistema de aquecimento natural sem eletricidade. No outono, eles cavam um buraco de cerca de 60 centímetros no centro da horta. Eles o preenchem com esterco fresco de cavalo misturado com palha. Por cima, colocam uma camada de terra de cerca de 10 centímetros. De fora, não se percebe nada, mas por dentro começa a mágica. À medida que o inverno vai embora, os micro-organismos começam seu banquete. A decomposição gera calor que se irradia para a terra ao redor. O resultado? Uma diferença de temperatura entre 5 e 10 graus a mais do que o solo normal. As culturas que adoram calor, como pimentões ou berinjelas, são plantadas perto desse núcleo quente. Não importa que lá fora esteja frio, as raízes acham que o verão já chegou. Essa técnica dá até 2 semanas de vantagem em relação a outros jardineiros. Tudo usando o que tem em casa. 4.
Oração antes da semeadura. Para um visitante, uma família inteira reunida silenciosamente em frente a uma horta pode parecer estranha. Mas para os Amish, esse momento tem um significado profundo. Antes de plantar a primeira semente, todos se reúnem, abaixam a cabeça e agradecem pela fertilidade da terra. Eles pedem uma colheita abundante. Até as crianças participam. Elas aprendem desde pequenas que cultivar comida é mais do que uma tarefa, é uma conexão com algo maior. E embora pareça espiritual, existe ciência por trás disso. Estudos mostraram que plantas expostas a palavras positivas crescem até 15% mais rápido. Ninguém sabe exatamente por quê, mas é real. Para os Amish, não é superstição, é uma forma de prestar atenção ao solo, ao clima, aos pequenos detalhes que outros deixam passar. Essa intenção, esse foco, é o que sustenta meses de trabalho até a colheita. Teste do solo com o dedo. O método Amish. Esqueça aqueles gadgets caros para medir a qualidade do solo, porque os Amish têm um segredo muito mais confiável, o próprio corpo. Antes que qualquer semente toque a terra, um jardineiro Amish faz um teste simples, mas poderoso, que foi passado de geração em geração. Ao pressionar o dedo na terra do jardim, ele consegue detectar o que nenhum dispositivo digital jamais conseguirá medir com precisão: as condições perfeitas para o plantio. Quando o solo permite que o dedo afunde até o segundo nó com uma pressão moderada, está pronto. Se houver muita resistência, significa que a terra ainda está muito fria ou compactada. Mas se o dedo afundar com muita facilidade, deixando uma marca lamacenta, o solo está muito encharcado e as sementes provavelmente vão apodrecer em vez de germinar. Esse teste intuitivo mede vários fatores ao mesmo tempo: temperatura, umidade e compactação. Os jardineiros Amish mais dedicados levam essa conexão com a terra um passo além. Nas primeiras horas da primavera, eles tiram os sapatos e caminham descalços pelos jardins ao amanhecer. Quando sentem a terra perfeitamente equilibrada entre os dedos, nem muito fria nem muito úmida, é o momento exato para começar a semear, não importa o que o calendário diga. Hoje em dia, a jardinagem moderna tende a complicar o que poderia ser tão simples. Os termômetros digitais podem oferecer leituras exatas, mas não podem substituir a experiência direta que se obtém com o contato físico. O teste do dedo combina séculos de observação com um retorno imediato, evitando assim o erro comum de plantar em condições que não favorecem o desenvolvimento adequado das raízes. A aeração profunda do solo, o segredo mais bem guardado dos jardins Amish. Escondido sob a superfície dos jardins Amish, tão impressionantes e cheios de vegetais, existe um segredo tão simples que muitos deixariam passar despercebido, mas que transforma a terra pesada e argilosa em um paraíso para as plantas. 2 vezes por ano, uma vez antes do plantio, na primavera, e outra após a colheita, no outono, os jardineiros Amish realizam um ritual que parece incrivelmente básico. Munidos de forquilhas de jardim, eles criam uma grade de buracos profundos por toda a área de cultivo. Cada buraco penetra entre 20 e 25 centímetros de profundidade, com uma distância de cerca de 6 centímetros entre eles. Esses buracos funcionam como canais pelos quais o oxigênio, a água e os nutrientes chegam às profundezas do solo que, de outra forma, permaneceriam compactadas e sem vida.
Como brincou um jardineiro amish, minha forquilha de jardim faz mais trabalho do que o trator de muitos agricultores. E o melhor, não reclama do preço do combustível nem precisa de troca de óleo. Os benefícios se multiplicam com o tempo. As minhocas seguem esses canais para baixo, criando passagens permanentes através de seu movimento. Os fungos benéficos estendem suas redes ainda mais fundo, criando associações com as raízes das plantas que, de outra forma, não conseguiriam alcançar. E o mais impressionante, os vegetais de raiz crescem de forma surpreendentemente reta e grande quando a terra foi devidamente aerada. Cenouras, pastinacas e beterrabas se desenvolvem sem encontrar camadas compactadas de terra, permitindo que as raízes se estendam para baixo sem bifurcar ou atrofiar. A mistura mágica para iniciar sementes. Fertilidade em cada grão. O segredo dessas plantas amish fortes começa abaixo delas, em uma mistura de solo propícia à germinação de sementes que produz uma vitalidade incomparável. Ao contrário das misturas comerciais, que geralmente contêm ingredientes misteriosos, os jardineiros amish criam uma receita precisa com partes iguais de composto pronto, vermiculita e turfa. Cada componente tem uma função essencial. O composto fornece nutrientes, a vermiculita cria espaços de ar enquanto retém a umidade e a turfa ajuda a regular a acidez e melhora a estrutura. E como toque final, eles adicionam uma colher de sopa de cascas de ovo trituradas para cada xícara da mistura. Essas cascas, ricas em cálcio, previnem problemas nas primeiras fases de crescimento e fortalecem as paredes celulares das plantas. Depois de misturar tudo, os jardineiros amish umedecem a mistura e a deixam descansar por uma semana antes de usar. Esse período de descanso permite que os micro-organismos benéficos se ativem, criando um solo vivo em vez de um meio inerte para o cultivo. As sementes respondem positivamente a esse ambiente enriquecido, aumentando em até 30% a taxa de germinação em comparação com os solos comerciais. As mudas apresentam caules mais grossos e folhas mais verdes e intensas. A mistura, perfeitamente balanceada, garante uma drenagem adequada enquanto mantém uma umidade constante, dois fatores cruciais para uma germinação bem-sucedida. Quando chega o momento de transplantar as plantas, aquelas que cresceram nesse supersolo sofrem menos choque e retomam o crescimento muito mais rápido, o que lhes dá uma vantagem significativa na fase crítica de estabelecimento. Potes de casca de ovo. Reciclagem natural. Aquelas caixas de ovos que você guarda na reciclagem. Os amish jamais desperdiçariam algo tão útil para a jardinagem. Mas não é a caixa em si que eles valorizam tanto, e sim as conchas. Após o café da manhã, as famílias amish quebram cuidadosamente os ovos pela parte mais larga, preservando a maior parte da casca. Uma lavagem rápida remove qualquer resto de clara e depois eles fazem um pequeno furo na parte de baixo de cada metade para servir como drenagem. Colocadas na caixa original, essas cascas naturais viram pequenos vasinhos perfeitos para cada semente. Quando preenchidas com a mistura especial para germinar sementes, cada casca retém a quantidade certa de umidade para alimentar uma plantinha até que surjam suas primeiras folhas verdadeiras. A verdadeira mágica acontece na hora do transplante. As cascas, com a planta dentro, são colocadas diretamente no solo do jardim. Não há choque de transplante. Enquanto muitos jardineiros sofrem com vasinhos plásticos que danificam as raízes ao serem retirados, esse método elimina esse problema pela raiz.
É o vaso biodegradável definitivo, um que até as galinhas teriam orgulho de usar, se entendessem de jardinagem. Uma avó Amish que usa essa técnica há mais de 6 décadas garante que nunca compra suplementos de cálcio para o jardim. A decomposição lenta das cascas de ovo fornece um fluxo constante de cálcio, evitando problemas como a podridão apical nos tomates. Bolsos de fertilidade, a fórmula do sucesso. Por que as hortas Amish produzem colheitas tão abundantes ano após ano? O segredo não está em fertilizar todo o jardim, mas sim em criar áreas específicas de fertilidade excepcional, exatamente onde as plantas mais precisam. Antes de plantar culturas exigentes como tomates ou abóboras, os jardineiros Amish cavam buracos específicos que medem 45 centímetros de profundidade por 30 centímetros de largura. Em vez de preencher esses buracos com terra comum, eles criam uma mistura especial, 1/3 de composto pronto, 1/3 de esterco curtido e 1/3 de terra de jardim. Adicionam cascas de ovo trituradas e um pouco de cinza de madeira para completar esse banquete subterrâneo. Depois, cobrem esses bolsos com cerca de 5 centímetros de terra comum até o momento do plantio, escondendo o tesouro debaixo da terra. Quando as raízes das plantas chegam a essa zona enriquecida, encontram tudo o que precisam para um crescimento explosivo, sem competição de ervas daninhas. Essa abordagem pontual concentra os recursos nas áreas onde são mais necessários, enquanto os jardineiros modernos tendem a espalhar fertilizantes por todo o jardim, diluindo seus efeitos. O método Amish usa menos material, mas consegue resultados melhores. As medições de nutrientes nesses bolsões mostram uma estabilidade notável ao longo da temporada de crescimento, enquanto os solos fertilizados de forma convencional tendem a oscilar entre excesso e deficiência. Esses bolsões liberam nutrientes de forma gradual, acompanhando perfeitamente os padrões de absorção das raízes. O plantio profundo de tomates. Um segredo Amish. O cultivo de tomates gigantes nos jardins Amish não é fruto do acaso. Sua produtividade impressionante começa com métodos de plantio que, para muitos jardineiros convencionais, podem parecer exagerados ou até mesmo estranhos. Na preparação para plantar tomates, os jardineiros Amish cavam buracos tão profundos que fariam qualquer um duvidar de sua sanidade, 46 centímetros de profundidade e 30 centímetros de largura por planta. No fundo, colocam uma pequena quantidade de cascas de ovo trituradas, seguidas por uma camada de 5 centímetros de composto misturado com um ingrediente pouco comum, uma casca de banana em decomposição. Alguns jardineiros Amish brincam dizendo que os tomates, assim como os adolescentes, só precisam de uma boa base e muita comida para crescer. Embora, felizmente, ao contrário dos adolescentes, os tomates não pedem emprestada a charrete da família nas noites de sexta-feira. Depois, o buraco é preenchido até a metade com terra antes de plantar. Ao contrário das técnicas tradicionais, os jardineiros Amish enterram o caule da planta profundamente, às vezes deixando apenas as folhas superiores para fora do solo. Esse tipo de plantio desencadeia uma resposta extraordinária nas plantas de tomate. O caule enterrado começa a desenvolver raízes adventícias, que são estruturas adicionais de raízes que crescem ao longo do que antes era o caule exposto ao ar. Com esse sistema radicular expandido, a planta pode acessar água e nutrientes de um volume de solo muito maior. Essa diferença fica evidente durante as ondas de calor do verão.
Enquanto os tomates plantados de forma tradicional lutam para sobreviver, esses tomates plantados profundamente continuam produzindo sem interrupções. Círculos companheiros da sabedoria do Jardim Amish. O plantio em fileiras tradicionais não só desperdiça espaço, como também reduz a produtividade. De acordo com a sabedoria dos jardineiros Amish, a abordagem de plantio em círculos transforma a produtividade dos jardins, criando microclimas naturais que beneficiam todas as plantas envolvidas. O desenho começa com canteiros circulares de aproximadamente 1,20 m de diâmetro. No centro, cresce uma planta benéfica, que geralmente é manjericão, endro ou tomilho, atraindo polinizadores e repelindo certos insetos. Ao redor dessa planta central, os vegetais são dispostos de forma a otimizar a exposição ao sol e proteger naturalmente as outras plantas. Os vegetais mais altos, como pimentões ou couve, são colocados na metade norte do círculo, evitando que façam sombra nas plantas menores. As hortaliças de raiz, como cenouras e beterrabas, são colocadas no quarto leste, enquanto as verduras de folhas baixas crescem na parte oeste. Os resultados falam por si só. Os jardineiros Amish relatam que a produção nos jardins circulares é 35% maior em comparação com as fileiras tradicionais. Ainda mais impressionante é a resistência que esses jardins demonstram durante condições climáticas difíceis. O design circular cria microclimas protetores que resguardam as plantas dos ventos fortes e das temperaturas extremas, estendendo a temporada de cultivo por até 3 semanas a mais. A forma circular também melhora a eficiência no uso da água, permitindo que a irrigação central alcance todas as plantas com desperdício mínimo, criando um gradiente de umidade autorregulado que beneficia tanto as plantas sensíveis à seca quanto aquelas que não toleram o excesso de água. Cobertura morta com papelão. Revolucionando o jardim sem cavar. Transformar um gramado em um canteiro de jardim normalmente envolve horas de trabalho físico ou equipamentos de lavoura caros. No entanto, o método Amish se baseia em camadas e plantio, sem necessidade de cavar. Eles aperfeiçoaram uma abordagem sem arado que transforma gramados comuns em jardins altamente produtivos, ao mesmo tempo em que melhora a saúde do solo. O processo começa colocando o papelão marrom diretamente sobre o gramado ou as ervas daninhas. Ao contrário do plástico, que sufoca a vida do solo, o papelão suprime as plantas indesejadas enquanto alimenta as minhocas à medida que se decompõem. Os Amish costumam guardar papelão durante todo o inverno, só para usá-lo na expansão de seus jardins na primavera. Eles provavelmente são os únicos entusiastas que recebem pacotes só por causa das caixas. Afinal, a Amazon pode entregar sapatos novos, mas para os jardineiros Amish, o que realmente importa é a entrega da cama de tomates para a próxima temporada. Em cima do papelão é colocada uma camada de 10 centímetros de composto, seguida por 5 centímetros de palha. Essas camadas são deixadas para descansar por apenas 2 semanas antes de começar o plantio. As sementes ou mudas são colocadas diretamente na camada de composto, evitando completamente o gramado que está morrendo embaixo. Essa técnica de cobertura conserva a estrutura do solo, que naturalmente leva anos para se desenvolver. O revolvimento do solo destrói as redes de fungos micorrízicos benéficos que ajudam as plantas a acessar os nutrientes de que precisam.
Estudos mostraram que solos sem revolvimento contêm até 3 vezes mais minhocas do que jardins arados, o que resulta em um aumento da saúde geral do solo. Mistura de agulhas de pinheiro dá solução natural para solos ácidos. Os mirtilos e os morangos muitas vezes enfrentam dificuldades em muitos jardins, pois precisam de algo que a maioria das plantas não necessita: os solos ácidos. A solução Amish não envolve o uso de acidificantes de solo caros, mas sim o aproveitamento dos próprios reguladores naturais de pH que a natureza nos oferece, das agulhas de pinheiro. Durante todo o ano, os cultivadores de frutas vermelhas Amish recolhem as agulhas de pinheiro caídas, especialmente no outono, quando caem em grande quantidade. Essas agulhas são cuidadosamente cortadas em pedaços de 2 a 5 centímetros para acelerar sua decomposição, enquanto mantém suas propriedades benéficas para o solo. Quando misturadas em partes iguais com composto pronto, criam um meio de cultivo especializado, ideal para plantas que precisam de solos ácidos. Essa mistura cumpre múltiplas funções. Ela libera acidez gradualmente à medida que se decompõe, criando um ambiente com pH entre 4,5 e 5,5, que é o intervalo preferido por mirtilos, batatas e certas flores. As agulhas também melhoram a drenagem, o que é crucial para prevenir o apodrecimento das raízes nessas culturas, enquanto seu revestimento ceroso ajuda a reter umidade suficiente para o crescimento saudável das plantas. A natureza de liberação lenta dessa correção proporciona um fornecimento constante de manganês e ferro, elementos que costumam ser deficientes em solos alcalinos, mas que são essenciais para plantas que preferem solos ácidos. Os testes de solo nos canteiros de frutas dos Amish mostram níveis de pH notavelmente estáveis ano após ano, sem as flutuações drásticas que se observam com os acidificantes químicos. Se você gostou deste vídeo e é apaixonado pela cultura Amish, com certeza vai adorar este aqui. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para não perder nenhum vídeo da maior comunidade Amish de todo o YouTube.